Produção e Sustentabilidade. É a sétima aula da disciplina Gestão Ambiental Empresarial, que tem a playlist do canal. Eu vou colocar aí também na descrição as outras aulas. Se você está chegando agora, você pode ter aí à sua disposição as outras aulas também, para acompanhar toda a disciplina e todo o conteúdo. Então, primeiramente, não há processo de produção de um produto ou serviço sem geração de impactos ambientais negativos, conforme a segunda lei da termodinâmica. Então, a segunda lei da termodinâmica, ela trata da troca de energia, de diferentes tipos de energia. Por exemplo, você usa energia mecânica para transformar, para gerar energia elétrica nas turbinas. Nas hidrelétricas você faz troca de energia. Só que nunca você vai conseguir transformar 100% de uma energia em outra. Sempre vai ter uma parte dessa energia vai ser dissipada para o meio e uma parte vai virar entropia, que é uma energia que a gente não pode transformar em qualquer outra energia útil. Portanto, sempre há uma perda de energia e, claro, também de matéria que não é, no caso, a geração de resíduo de matéria. Geralmente, se existe qualquer processo de produção que causa prejuízo à saúde humana ou de outros animais. Então, isso, matéria nociva e perda de energia, são impactos ambientais negativos. O que as empresas verdes buscam é minimizar esses impactos, já que não há para reduzir completamente, mas a gente pode sim minimizar através de várias formas que podem ser agrupadas em abordagens e modelos de gestão ambiental empresarial. Abordagens da produção sustentável. São pelo menos 3 abordagens: o controle da poluição, a prevenção da poluição e a abordagem estratégica. Isso é baseado no livro do Barbieri, de Gestão Ambiental Empresarial. Os seus limites não são tão rígidos nem nítidos, então é só para você ter uma ideia do que sejam essas abordagens. Claro, você não é uma caixinha que você pode pegar uma empresa e dizer, olha, está aqui no controle, está aqui na prevenção, está aqui na estratégica. Isso é só como se fosse uma ideia, uma abordagem mesmo. Como é que as empresas tratam a questão da poluição? Primeiramente, você tem a primeira abordagem é o controle da poluição, cuja preocupação básica é o cumprimento da legislação resposta às pressões da comunidade. Então, é essa empresa que só faz aquilo que a lei manda, não tem mais, nada mais ela faz, ela só quer cumprir a legislação e o que a sociedade eventualmente pode pressionar. É uma postura reativa, ela primeiro espera ter essa pressão, essa lei, para depois ela agir. Então, as ações típicas elas são localizadas e pouco articuladas entre si e visa soluções pontuais. Você tem tecnologias de remediação, que são corretivas, visa resolver um problema ambiental que já ocorreu. Tecnologia end of pipe, que é fim do tubo, a tradução literal, visa tratar a poluição resultante de um processo de produção antes que ele seja lançado no meio ambiente. Fica aqui imediatamente antes, tá? Fica melhor assim. Imediatamente antes. Porque se a gente colocar antes, pode ser que seja muito antes. Aí você já tem uma abordagem mais preventiva. Não é o caso dessa primeira abordagem. A gente vai ver que outras sim são preventivas, mas essa aqui é reativa. Não agregam valor ao produto e aos custos, e os custos tendem a aumentar à medida que as exigências se tornam mais rigorosas, sendo repassadas aos consumidores. Por que eles não agregam valor? Porque se ele está só cumprindo a lei, todos os concorrentes dessa empresa que só cumpre a lei ambiental, ela vai ter os mesmos custos. Ou seja, não vai gerar um valor adicional. Geralmente o valor ele vem junto de um custo. Então, e claro, o valor tem que ser maior do que o custo para a empresa. O valor proporcionado tanto para a empresa como para os clientes.
Então, não agrega valor porque ela só faz o básico, isso todo mundo faz, então ela não se diferencia, particularmente nessa questão ambiental. E a percepção da empresa é que essa questão ambiental é um custo adicional, é um passivo. Ou seja, quanto menos você gastar, melhor. Então, por exemplo, uma empresa que tem essa abordagem, ela pode preferir um país ou uma região que você tenha uma legislação ambiental mais frouxa, praticando, por exemplo, práticas como o dumping ambiental. Você se aproveita de uma legislação mais frouxa em um local para vender seus produtos em outro local. Porque para ela, simplesmente, o meio ambiente, preservação ambiental é gasto. A alta administração, ela esporadicamente se envolve com as questões ambientais. Não é uma questão estratégica, ela não está pensando nisso. Tem a nossa quarta aula desse curso, a gente fala da disciplina, perdão, a gente fala do envolvimento da alta administração na questão da sustentabilidade. Vale a pena dar uma olhada. Vou colocar aqui no card. Então, as áreas envolvidas. Apenas a área ambiental geradora da poluição. Então, dentre os diferentes setores da empresa, somente esse setor ligado à geração da poluição que vai se envolver. A prevenção da poluição. A preocupação básica é o uso eficiente dos insumos. Então, a preocupação está aqui na eficiência. A postura típica é proativa, mas também não abre mão da reativa. Então, é uma mistura das duas posturas. Atua sobre os processos produtivos, visando uma produção mais eficiente. A ideia de que você diminuir seus custos para praticar, por exemplo, reciclagem, reuso, você consegue também ser algo bom tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista ambiental. Essa é a ideia da prevenção da poluição. Então, é preventiva, visa eliminar os rejeitos na fonte antes que sejam produzidos e lançados no meio ambiente. A substituição de insumos contribui para a redução de custos e o uso de tecnologias mais limpas. A percepção da empresa é uma redução de custo e aumento da produtividade. Então, a principal preocupação é com a redução dos custos e a produtividade. Então, a preocupação econômica ela é mais importante. Claro, conciliar isso com a questão ambiental seria algo bom para a empresa. Então, por isso que ela busca primeiro o lucro, mas depois sim, conciliando ele com a questão ambiental. A alta administração ainda se envolve de forma periódica, pois isso não é a coisa mais importante da empresa, embora ela tenha algumas políticas. E as áreas envolvidas, você tem um crescente envolvimento de outras áreas, como produção, compra, desenvolvimento de produtos e marketing. Então, não é só a área lá da poluição, a área ambiental da empresa que vai se envolver. Você tem outras áreas se envolvendo também. Ela é mais disseminada do que a abordagem anterior. Então, aqui um esquema de como funcionariam essas duas abordagens. Você tem aqui a empresa, esse círculo azul maior. Você tem aqui o input, né, a saída de matéria, energia, e o output. Perdão, aqui o input é a entrada de matéria e energia e o output é a saída de matéria e energia. Uma empresa pode ser vista como um sistema, isso vem da teoria dos sistemas, em que você recebe matéria e energia para você transformar a matéria em energia, ou seja, você recebe insumos, no caso da empresa, para transformar em produtos e serviços, no termo genérico. E aí, a abordagem preventiva, ela vai olhar para todo o sistema, enquanto que a abordagem da poluição, do end of pipe, ela vai olhar só para o final. Então, essa é a diferença aqui. Olha, ela vai olhar só para o final do sistema, do processo de transformação aqui de matéria e energia em produto, e a abordagem preventiva não, vai olhar para todo o sistema. A prevenção da poluição não elimina completamente a abordagem de controle, que é essa aqui de end of pipe.
mas reduz sua necessidade. Claro, se a empresa está produzindo desde as entradas dos insumos, está pensando na questão ambiental, desde a entrada dos insumos de matéria e energia, ela vai chegar na saída com menos trabalho para fazer, ainda vai ter que controlar a poluição, mas de forma mais fácil, digamos assim. Se pelo contrário, a matéria e energia entra aqui de qualquer forma e vai gerando resíduo, gerando entropia, e aí quando chegar aqui no final você tem maiores custos para controlar e provavelmente também você vai ter um controle menos eficiente. A abordagem preventiva ela tem prioridades. Então você tem aqui a disposição. A prioridade é a redução da fonte, depois o reuso e reciclagem externa, depois a recuperação energética, depois o tratamento e depois a disposição final. Ou seja, se você produz um resíduo, o primeiro que você tem que fazer é reduzir na fonte. Se você não consegue reduzir o consumo desse resíduo, você tem que buscar maneiras de reuso e reciclagem. Se não der ainda, vai ter que buscar a recuperação energética. Depois o tratamento, por fim a disposição final. Então tem essa hierarquia de estratégias, de ações a serem feitas com relação aos resíduos de uma organização. Abordagem estratégica. A preocupação básica é com a competitividade. Ela possui uma postura proativa, diferente das outras. Essa aqui é integralmente proativa, enquanto a abordagem da prevenção ela tem um pouco de proatividade, um pouco de reatividade. E aqui as ações típicas ela atua sobre um processo produtivo, sobre os processos produtivos, visando uma produção mais eficiente. Então você tem a corretiva, a preventiva e a antecipatória, antecipação de problemas e captura de oportunidades utilizando soluções de médio e longo prazo e o uso de tecnologias mais limpas. Então, a empresa ela tem a percepção de que a questão ambiental é uma vantagem competitiva para ela. Então, passa a ser estratégico você pensar em meio ambiente. Portanto, a alta administração ela vai pensar de forma permanente e sistemática na questão ambiental. Como eu disse em outra aula, ser uma empresa sustentável é, antes de tudo, uma escolha da alta administração. As áreas envolvidas. Você tem a atividade ambiental disseminada por toda a organização. A ampliação das ações ambientais para a cadeia de suprimento. Então, a alta administração, ela elabora a política ambiental e ela disponibiliza, ela comunica para todas as pessoas da organização para que elas se engajem na questão do meio ambiente, já que isso é uma vantagem competitiva da empresa. Então, olha lá, o esquema que nós vimos anteriormente, você tinha a abordagem preventiva, em azul a abordagem corretiva, em verde aqui, do end of pipe, só que a gente estava olhando só para a organização, só para a organização com um sistema. E a empresa ela pode estar aqui, olha, inserida em algo maior que é a cadeia produtiva, a cadeia de demanda dela. Então, do que adianta, por exemplo, essa empresa ser sustentável, adotar várias práticas de redução na fonte, de reciclagem, reuso, sendo que a montante, essas empresas que fornecem insumos para ela, não são sustentáveis. Ou a jusante também, você não tem uma sociedade que queira consumir esses produtos ambientalmente corretos. Ou então você está fornecendo um insumo, um produto seu que é insumo para outra empresa, um insumo ambientalmente correto, porém essa empresa aqui que está, essa empresa que é um grande comprador seu, pode ser um grande comprador seu, embora ele compre seu produto,
os demais processos dessa empresa não são ambientalmente corretos. Ele compra seu produto talvez porque seja o único que tenha no mercado ou porque a legislação force, mas ele não tem responsabilidade socioambiental com seus empregados. Pode ser também, considerando essa questão mais social. Então, a abordagem estratégica ela envolve toda a cadeia de suprimento. Isso que é importante destacar aqui. Ela não está focada somente na empresa, ela está focada nas relações que a empresa estabelece com a sua cadeia de suprimento e a sociedade de forma geral. Então, você tem aqui a preocupação tanto com o montante como a jusante da cadeia produtiva. E se você faz parte dos 1% das pessoas que visualizaram esse vídeo e chegaram até aqui, significa que ele tem valor para você. Então, se inscreva no canal e ajuda o YouTube a divulgá-lo para outras pessoas. Dê seu feedback, seja positivo ou seja negativo, é muito importante para mim continuar e melhorar o canal. Compartilhe para os seus amigos, familiares e aperte o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. Modelos de produção ambiental. Então, modelos são construções conceituais que orientam as atividades administrativas e operacionais para alcançar objetivos específicos. Isso é claro considerando a administração, mas modelo é um termo genérico utilizado para várias ciências, genérico no sentido que não é aplicado só na administração. Todas as ciências utilizam de modelos para tentar entender melhor a realidade. O modelo é uma representação da realidade, e, claro, a realidade sempre é mais complexa. O clássico exemplo é o modelo de átomos da física, né? O modelo clássico e que foi evoluindo ao longo do tempo. Então, na administração também existem modelos e na produção sustentável também existe. As empresas verdes podem criar seus próprios modelos de produção ambiental ou se valer dos diversos modelos genéricos ou específicos. Então, exemplos de modelos. Não dá para a gente falar de todos, mas a gente vai falar aqui de alguns exemplos que tem no livro do Barbieri. Você tem a administração de qualidade total, a produção mais limpa, P mais L, a ecoeficiência, o projeto para o meio ambiente e os modelos inspirados na natureza. A administração de qualidade total, ou a sigla TQEM vem do inglês, Total Quality Environment Management. Então, foi criado em 1990 pelo Global Environment Management Initiative, ou GEM. É uma ampliação no modelo de administração de qualidade total. Então, você tem aí a administração de qualidade total, por exemplo, que a principal norma é a ISO 9001. E você tem a gestão ambiental, a ISO 14001. Então, você pega a ISO 9001 e adapta ela à questão ambiental. É isso que é a administração de qualidade total. Lembrando, de qualidade ambiental total, melhor dizendo. Lembrando que a administração de qualidade total, aqui a TQM clássica, ela tem origem no Japão, ou seja, buscava-se o erro zero. Ela rejeita a ideia de níveis de qualidade fixos, tal como níveis aceitáveis e de defeitos. Qualquer tipo de defeito era rejeitado. Então, as premissas elas são muito parecidas. Quanto que na TQM você busca qualidade como dimensão estratégica, na TQM você busca o meio ambiente como dimensão estratégica. Em ambas você vai ter liderança da alta administração, o foco no cliente, a abordagem por processos, a participação de todos os níveis e a melhoria contínua. Na administração de qualidade total, a meta é o defeito zero, enquanto que na administração de qualidade ambiental total, a meta é o resíduo ou a poluição zero.
Uma ação típica de TQM é a eliminação das causas dos problemas ambientais nas atividades de rotina. Então, você tem, claro, em toda qualquer empresa, atividades que são rotineiras. E aí você pode inserir a TQM nessas atividades. Por exemplo, você pode utilizar caneca de plásticos personalizadas para diminuir o uso de copos descartáveis. Você pode implementar como processo rotineiro a impressão de frente-costa ou o uso da costa de documentos antigos que não servem mais. Então, é uma forma de você inserir essa TQM na rotina dos processos da empresa. Então, para a TQM, existem 4 tipos de custos ambientais. Você tem primeiro o custo de prevenção, que visa evitar problemas ambientais no futuro. Então, ele tem como exemplo identificar a causa dos problemas ambientais, treinar o pessoal, instruir fornecedores, substituir materiais tóxicos. O custo de avaliação visa verificar a situação da organização quanto ao cumprimento das normas legais e dos requisitos subscritos voluntariamente, bem como das metas e dos objetivos estabelecidos pela administração da empresa. Então, ele vai visar a realização de inspeção, testes, auditoria e certificação. Custos de falhas internas. Visa o controle e a reparação dos impactos ambientais adversos que ocorrem no ambiente interno da empresa, então que ela mesma produz. Exemplo, desperdício de materiais e energia, coleta, tratamento e segregação de resíduos, tratamento de água e emissões atmosféricas, recuperação de área degradada da própria empresa. Custo de falhas externas visa o controle e a reparação e a mitigação de impactos produzidos fora da empresa. Exemplo, ressarcimento de danos ambientais a terceiros, recuperação de áreas degradadas de terceiros, taxas, impostos e multas ambientais, programas compensatórios em comunidades afetadas por degradação ambiental. Então, enquanto uma está relacionada com a própria empresa, questões internas, a segunda está relacionada com impactos produzidos fora da empresa. A comparação entre a gestão de qualidade e a gestão ambiental, ou seja, entre a série da ISO 9000 e a série da ISO 14001. Então, essas duas, elas possuem 3 fases que podem ter seus paralelos. Então, a primeira fase da gestão de qualidade tem uma abordagem inspecionista. A qualidade é vista como um problema a ser resolvido por meio de inspeções já elaboradas, uma abordagem de caráter corretivo e que não questiona os processos de produção. Na gestão ambiental, ela tem um paralelo com a abordagem corretiva que nós vimos em outro momento, em outra aula. A exigência da legislação ambiental vistas como um problema a ser resolvido pelos órgãos técnicos, focado nos efeitos e não nas causas da poluição. Então, é o tradicional end of pipe, ou seja, você só vai corrigir no final dos processos produtivos a questão ambiental. Você só vai se preocupar com isso no final. E o objetivo é meramente cumprir a legislação. Não é algo a mais do que isso, né? Só é mesmo essa preocupação com a legislação. A segunda fase da gestão de qualidade é uma abordagem prevencionista. Você tem o controle estatístico da qualidade, sendo entendida como um problema a ser resolvido durante todos os processos produtivos e com a participação de todos da empresa. Então, você tem essa participação da empresa como um todo, enquanto que aqui, nessa primeira fase, era uma questão mais de algum setor. Na gestão ambiental, você tem que os problemas ambientais são vistos como meio para aumentar a produtividade da empresa. Então, muito análogo à ecoeficiência, sendo necessário rever processos de redução da fonte, reuso e reciclagem, ou seja, o objetivo é reduzir os custos. Então, ambas as abordagens são preventivas dentro de cada
uma das ISOs. Na terceira fase, que é a fase atual, mais avançada, na ISO 9000, a gestão de qualidade, você tem que essa abordagem competitiva. Ou seja, a qualidade ela passa a ser entendida como por suas dimensões estratégicas, como uma dimensão de vantagem competitiva da organização, da empresa. No caso da gestão ambiental, empresarial, também você tem essa abordagem competitiva em que as questões ambientais que passam a ser vistas como estratégicas, possibilitando, sim, claro, também uma vantagem competitiva. O segundo modelo de gestão ambiental empresarial é a produção mais limpa, ou também conhecida como P+L. Foi desenvolvida pelo Programa do Meio Ambiente da ONU, o PNUMA, juntamente com as organizações das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO. Então, esses dois programas fizeram o P+L. Ele estabelece uma hierarquia de prioridades de acordo com a seguinte sequência: prevenção, redução, reuso e reciclagem, tratamento com recuperação de materiais e energia e disposição final. Então, o mais importante é a prevenção de impactos ambientais negativos. Se não der para você prevenir o uso de recursos, entre outras coisas, você vai pelo menos reduzir esse uso. Se não der para você reduzir, você vai buscar forma de reutilizar, reuso das matérias que vão ser descartadas, dos resíduos que a empresa proporciona. Se não der para você reusar, você vai reciclar. Se não der nem para reciclar, você vai tratar a recuperação de materiais e energia na disposição final. Então, tem uma certa hierarquia de qual atividade é mais importante, qual você deve fazer primeiro. Você não deve, por exemplo, logo pensar em reciclagem se você ainda nem viu formas de reutilizar os seus insumos. Então, mais de 50 países possuem centros nacionais de produção mais limpa, que difundem prática de P+L, auxiliando as empresas a realizar projetos de prevenção da poluição, capacitando o pessoal, difundindo informações e estabelecendo mecanismos de cooperação. No Brasil, quem coordena é o Centro Nacional de Tecnologia Limpa do Senai, do Rio Grande do Sul. Aqui. Rio Grande do Sul. Então, é o Senai lá do Rio Grande do Sul. E existem os níveis de P+L. Então, o primeiro nível é o de redução na fonte. Você tem modificações em produtos, revisão e especialização, e visa melhorar a manufaturabilidade para reduzir a produção de resíduos. Você também tem modificações nos processos, visam reduzir perdas na produção por meio de boas práticas operacionais, o foco está no operacional, substituição de materiais e mudanças tecnológicas. O nível 2 é o nível de reciclagem, feita pela própria empresa. E o nível 3 é reciclagem externa, então feita por terceiros, os resíduos são vendidos ou doados. E os ciclos biogênicos, quando os resíduos não podem ser utilizados nem por terceiros, eles devem ser assimilados pelo meio ambiente, considerando tais ciclos. Então não é colocar de qualquer forma no meio ambiente, é você considerar as variáveis ecológicas. Um exemplo disso é a compostagem. E aqui está o esquema da produção mais limpa. Como foi dito, tem uma hierarquia. Você vai tentar primeiro reduzir na fonte, se não der certo, você vai aplicar reciclagem. E se não der certo, reciclagem interna, e se não der certo, externa. Então você tem aqui essa hierarquia. O modelo da ecoeficiência foi introduzido pelo World Business Council for Sustainable Development. Então, Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável. Ele estabelece que a ecoeficiência ela é a razão entre o valor do produto e sua influência ambiental. O valor do produto pode ser expresso em termos monetários, receita, lucro, etc., ou em quantidades físicas, toneladas, unidades produzidas. Já as influências podem ser medidas em quantidade total de energia ou materiais usados para produzir e entregar os produtos e serviços. Então,
por esse modelo, não importa só o quanto o produto gera de dano ambiental, mas o quanto ele produz de valor em relação ao dano ambiental. Você pode ter um produto que gera mais dano ambiental, porém que entrega mais valor para o teu cliente final. Então, isso é medido pela eficiência. Não adianta nada o produto ter pouco impacto ambiental negativo, porém ele não gerar valor, não gerar lucro, não gerar receita para a empresa. A empresa vai tentar conciliar essas duas coisas. Então, claro, quanto maior esse indicador, mais eficiente é o produto do ponto de vista ambiental. A eficiência ambiental ela é diferente da eficiência econômica, por exemplo, porque a eficiência econômica ela não vai levar em conta, ela vai levar em conta sim o uso dos materiais, mas não dos danos ambientais de forma geral. Então, a eficiência ambiental tem mais essa pegada ecológica, embora sim exista um paralelo entre as duas. Quanto maior a relação, melhor. E se você faz parte dos 1% das pessoas que visualizaram esse vídeo e chegaram até aqui, significa que ele tem valor para você. Então, se inscreva no canal e ajuda o YouTube a divulgá-lo para outras pessoas. Dê seu feedback, seja positivo ou seja negativo, é muito importante para mim continuar e melhorar o canal. Compartilhe para seus amigos, familiares e aperte o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar vídeos novos. Quarto modelo, projeto para o meio ambiente. Design for Environment, ou DFE, ou Eco Design também. Visa entregar um conjunto de atividades e disciplinas que historicamente eram tratadas separadamente, tanto em termos operacionais quanto estratégicos, como saúde e segurança dos trabalhadores e consumidores, conservação de recursos, prevenção de acidentes e gestão de resíduos. A ideia básica é atacar os problemas ambientais na fase do projeto, ou seja, antes de ser colocado em prática, procurando solucioná-los antes que eles surjam. Então, por isso que é um projeto para o meio ambiente. Pode adquirir caráter específico, de onde deriva o conceito de design for X, em que X é uma variável, pode ser substituída por outras letras para se obter os termos ambientais. Por exemplo, DFA, A de Assembly, que visa a montagem de produtos. DFM, M de Manufacturability, que visa o processo de fabricação. DFS, S de Serviceability, que visa os serviços de instalação do produto e sua manutenção. Então, qualquer coisa você pode, de certa forma, substituir pelo X daqui. Então, só que essas abordagens de DFX elas são muito criticadas por atender apenas um critério ambiental específico, ao invés de ser integrado. Então, esse design para o meio ambiente ele pode ser tanto de forma mais integrada, como de forma mais específica. E a ideia é que a forma mais integrada ela seria a forma, do ponto de vista holístico, melhor. Modelos de gestão ambiental empresarial inspirados na natureza. Então, tem como objetivo copiar os ciclos biogeoquímicos fechados, mesmo que se reconheça que os ciclos industriais são abertos, de modo que sempre haverá necessidade de extração adicional de recursos para manter o nível de produção. Então, a gente costuma estudar lá no ensino médio os ciclos biogeoquímicos. Então, você tem o composto do nitrogênio, por exemplo, você tem na atmosfera, no solo, na hidrosfera, você tem o ciclo do carbono, você tem o ciclo do oxigênio. Então, todos esses elementos químicos eles têm os seus próprios ciclos na natureza, que pode envolver, por exemplo, até a própria biosfera, né, com a decomposição e o nascimento e crescimento dos animais e plantas. A ideia é pegar o que existe na natureza e colocar nos processos industriais, como se fosse um ciclo. Porque na natureza, sempre que um elemento passa de uma esfera para outra, ele é reutilizado de certa forma.
Então, essa é a ideia, que toda vez que você produzir um resíduo no processo industrial, ele seja reutilizado de alguma outra forma, seja na própria empresa ou em outra empresa. Nesse caso aqui, a gente está falando de um conjunto de empresas que poderiam formar uma comunidade empresarial, no qual cada resíduo de produção de certas empresas seria insumos para outras. Exemplo, você tem o Parque Industrial de Colombo Dog, é o exemplo mais clássico, em que você, na Dinamarca, você tem exatamente isso. Várias empresas e os resíduos dela acabam sendo insumos para outras empresas. Então, você tem um ciclo muito bem complexo e estabelecido, mas que você tem um mínimo de geração de resíduo, pois praticamente tudo é reutilizado. Então, o termo simbiose industrial tem sido usado para casos como Colombo Dog. Então, simbiose é um termo lá da ecologia que significa a cooperação entre indivíduos. Você tem vários tipos de relação ecológica, comercialismo, você tem própria predação, e a simbiose é uma delas. E atualmente a própria ecologia ela está tendendo a considerar as relações entre os animais e as plantas como, em última instância, de simbiose, ou seja, a cooperação entre elas. Essa seria a ideia de trazer esse termo simbiose para o meio empresarial e industrial. Então, alguns pontos devem ser ressaltados. As unidades desse parque, do Colombo Dog, se formaram ao longo de décadas e de modo espontâneo. Ocorreu uma integração parcial do tipo 2 a 2. O rejeito de uma empresa poderia ser utilizado como insumo para outra. Então, diferentemente do design para o meio ambiente, em que você tem um projeto já feito antes e depois colocado em prática, aqui não, a coisa vai acontecendo de forma espontânea. Não é que essas empresas se uniram, fizeram uma planta e se estabeleceram. Foi aparecendo uma depois da outra, uma associação aqui, uma associação ali. Isso virou a marca registrada dessa região. E de associação de 2 em 2, isso foi crescendo, entrou mais uma terceira, mais uma quarta, e aí você criou essa simbiose complexa de forma relativamente instantânea. No entanto, não é tão fácil você estabelecer esse modelo baseado nas questões ecológicas, nos ciclos biogeoquímicos, porque existem obstáculos. Nem sempre se consegue aproveitar os resíduos em um local próximo, ou seja, às vezes você gera resíduo, mas não tem nenhuma empresa para aproveitar, para usar esse resíduo como insumo. Nem sempre é viável economicamente. Depende da concentração de unidades produtivas de setores diferentes para que os resíduos de uma sirvam para a outra. Claro, se você tem várias empresas do mesmo setor concentradas, o que é muito comum, isso é o próprio conceito de arranjo produtivo local, os resíduos de uma, consequentemente, vão ser os resíduos de outra, porque elas produzem o mesmo produto. Por exemplo, indústria calçadista, a possibilidade de sucesso é menor para distritos relacionados a um tipo de produto. Por exemplo, calçadista, moveleiro, cerâmico, testes metalúrgicos, etc. Pois seus resíduos eles são os mesmos. Atrair para esse distrito empresas de outros setores pode ser economicamente e ambientalmente desvantajoso, caso essas empresas necessitem de outros insumos em quantidade que precisam ser transportadas por longa distância, ou o produto final tenha que ser transportado até mercados consumidores distantes. Ou seja, quando se estabelece um conjunto de empresas em torno de uma região, de determinado, essas empresas têm um produto em comum, geralmente é a própria PL, é porque ou essas empresas têm uma vantagem competitiva de estar próximos da fonte, da matéria-prima desses produtos, ou de um grande mercado consumidor. Se você traz empresas que não têm essa vantagem competitiva, que operam outros produtos que estão distantes das principais matérias-primas e dos principais mercados consumidores,
você vai ser economicamente ruim, porque ela vai ter que gastar muito com o transporte, seja para fornecedores, já vai chegar com um valor mais alto, seja para transportar até os mercados consumidores. E também esse gasto com o transporte implica em maiores impactos ambientais, já que você tem emissões de gases de efeito estufa. Neste caso, modelos aplicados às empresas individuais, como o P mais L e o TQM, são mais adequados. Ou seja, em alguns casos não adianta você pensar numa simbiose industrial se você não consegue atrair empresas de setores diferentes. É melhor você aplicar ou P mais L ou TQM, ou a qualidade ambiental total. Já os modelos de planejamento antes da implantação, ou de design, podem ser úteis para projetar sistemas produtivos integrados.